Como governar o mundo com a mente do espírito? Ouçam e aprendam a exercitar este poder que há dentro de você agora mesmo, por intermédio desta palavra toda especial, proveniente do Ministério Crescendo em Graça, com a nossa querida colaboradora Vânia Ribeiro. Aqui no nosso canal da Igreja Virtual Amor e Fé, junto com você em todos os instantes. O melhor dia, a família da fé. A todos os eleitos que foram predestinados em amor, escolhidos lá desde antes da fundação do mundo, criados por Deus e predestinados para vir a essa terra viver uma glória tremenda, que é sermos como Deus é, conhecedores do bem e do mal. Esse foi o propósito do nosso Criador. Fazer para Ele uma família, fazer para Ele seres que Ele pudesse se relacionar. E esses seres que Ele criou somos nós. O apóstolo Paulo diz que toda a graça, todo o evangelho da incircuncisão, tudo isso já nos foi ensinado antes da fundação do mundo. E hoje, Paulo lançou o fundamento, Jesus Cristo, homem, veio aqui à Terra e nos aclarou, ele trouxe o código para se desvendar os mistérios que Paulo lançou no fundamento. Que mistérios eram esses? Que mistérios são esses? O mistério é que nós fomos criados antes da fundação do mundo, fomos colocados no ventre de uma mulher, segundo a visão de Jacó, né? Jacó, você veja lá no meio da lei, lá 5.000 anos atrás, por volta de 5.000, né? Jacó já teve uma visão que ele viu os anjos descendo do céu. Ele não via os anjos subindo, ele via uma escada com anjos descendo. Essa escada é o ventre da mulher, que Deus criou os espíritos e os envia por essa escada aqui nessa terra. Mas qual é o propósito? Qual era a intenção de Deus? Era criar para ele uma família, como já disse anteriormente, seres que ele pudesse se relacionar, seres que pudessem cuidar da criação dele aqui na Terra, seres que pudessem amar ao que ele amou. E esses seres somos nós. Nós somos esses anjos que foram criados antes da fundação do mundo. Nós somos esses espíritos, porque a palavra anjo significa espírito, né? Então nós somos esses espíritos que foram trazidos pelo ventre de uma mulher, pela escada de Jacó, para governar o mundo. Porém, a gente só pode governar o mundo com a justiça e com a equidade. E como a gente vai poder manifestar a justiça, ser justos como Deus é? Ouvindo, relembrando, recordando tudo aquilo que foi nos ensinado antes da fundação do mundo. À medida que nós vamos adquirindo conhecimento da palavra, da vontade de Deus, do que Ele quer para a nossa vida e o que Ele quer para toda a criação dele, não somente para a nossa vida. O Evangelho não é só para nós. O Evangelho é para que a gente aplique em
toda a criação. Paulo diz que a criação está gemendo, a criação está em dores de parto, aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Então, nós estamos sendo aguardados pela natureza para a gente aplicar o conhecimento e governar a natureza. Ligação recebida de 0219. Você sabe o que é governar a natureza com justiça e com equidade? Você sabe o que é governar? É quando vem uma doença no teu corpo, você governa esse corpo e diz: eu não recebo essa doença, porque eu não sou doente, eu sou um curado, eu sou um perfeito, eu sou um abençoado. Cristo já morreu por mim, já levou as minhas enfermidades. Então eu não tenho mais que estar sofrendo. Então você diz: eu declaro a vida de Cristo. Porque Paulo diz que nós sempre devemos levar a morte de Cristo para que a vida dele se manifeste no nosso corpo mortal. Então a vida do Espírito é que nos dá a vida, é que nos traz a vida aqui na terra. E o Evangelho, ele renova a tua mente. Ele te ensina que esses mistérios que o apóstolo Paulo deixou no fundamento, eles são essenciais para você governar a criação. Você é uma criação. O teu corpo é uma criação. A tua vida é a criação. O planeta é a criação de Deus. E nós estamos chamados a governar todas essas coisas. Como? Dizendo: eu digo que eu sou próspero. Porque Deus criou o mundo falando. Deus criou o mundo dizendo: haja luz. Ele dava ordem. E aí, essa ordem que ele dava acontecia, se manifestava. Então, nós estamos chamados da mesma maneira a governar, porque nós somos deuses com D minúsculo. Lembra que filho de peixe, peixinho é, filho de Deus, deusinho é. Então, como nós temos o caráter de Deus, nós estamos chamados a manifestar a glória dele aqui na terra. Então, nós estamos chamados a chamar à existência aquilo que não é, como se já fosse. Então, essa mente que nós temos é a mente de Cristo. Só que quando você mistura os pactos, quando você mescla o que era antes e o que é depois da cruz, a tua mente e a mente de Cristo que está em você, ela fica desativada. Você tem a Cristo, porém não desfruta dos benefícios de ter a mente de Cristo. O apóstolo Paulo diz que Cristo nada vos aproveitará se você se deixar viver por obras, se você ficar guardando dias e meses e fazendo jejuns e orações, achando que isso vai agradar a Deus. E nada disso tem valor nenhum. Nada dessas coisas que você faça com o seu corpo vai ter valor. Porque o que importa é a mente de Cristo estar ativada em você. E aí, quando a mente de Cristo é ativada em nós, aí a cura se manifesta, a prosperidade se manifesta. Por quê? Porque a cura de uma enfermidade você já sabe como se curar. A cura está em você, está na tua mente, está aí dentro. Então, quando você fala: eu não recebo essa doença, a doença tem que ir embora. Se você tem alguma situação financeira que você não está conseguindo caminhar, que as coisas não caminham, significa que você tem que falar, você tem que chamar a existência, você tem que dizer: prosperidade, eu quero você aqui comigo. Eu digo que eu sou próspero.
Eu digo que eu sou rico porque a palavra diz que eu sou um rico. E um rico para Deus não é aquele que tem milhões, não. Um rico para Deus é aquele que tem a sua suficiência suprida, a sua necessidade suprida. E isso nós temos. Tudo isso começa a se multiplicar com o repouso que ele nos dá quando nós ouvimos essa palavra e damos ouvido, porque ouvir é uma coisa, escutar é uma coisa. E você dar ouvidos a essa palavra e aplicá-la na tua vida é outra coisa. Então o evangelho, ele é feito para isso, para ser ensinado. Quem ouve absorve, retém essa palavra e aplica na sua vida, chamando a existência as coisas que não são como se fossem. Assim você passa a governar a natureza. Você imagina o mundo inteiro. O dia que esse evangelho, o dia que o evangelho da verdade, não é o evangelho que a religião apresenta. A religião apresenta o evangelho de antes da cruz, onde se agradava a Deus com o corpo. Quando Cristo morre e ressuscita, o pacto mudou. Então Deus passa a tratar na tua mente, ele começa a te ensinar, ele colocou as leis dele na tua mente. E aquelas 800 e poucas ordenanças que existiam na lei de Moisés foram todas resumidas em 2. Você ama a Deus acima de todas as coisas, ao teu próximo como a ti mesmo, cumpriu toda a lei. Então, quando nós passamos a conhecer essa verdade, a natureza, a criação vai se submeter, porque é falando, é dando ordem. Na carta aos Hebreus, no capítulo 1, no verso 14, ali diz que nós temos anjos que nos servem, que nos ajudam, que nos prosperam, que cuidam de nós. A porta que eles abrem, ninguém vai fechar. E as que ele fecha, que o anjo fecha? Ele fecha a porta porque não te convém por ali, porque nós somos conduzidos em triunfo. Mas nós não somos conduzidos em nosso triunfo. Nós somos conduzidos no triunfo do propósito do Criador. Porque ele deu um propósito a cada filho aqui na terra. E esse propósito ninguém vai fugir. Abençoados, Deus tem um propósito na tua vida e você vai ter que chegar a ele. Sorrindo ou chorando. Aí você tem a opção de escolher. É melhor que você sorria, que você seja agradecido, porque as coisas vão se manifestar dentro da paz do Senhor. Ou você pode escolher viver, conhecer os mistérios e ainda assim ter uma vida atribulada, porque não exerce a tua autoridade que Deus já te deu, que é a mente dele em você, para governar. Seja qual for a situação. É por isso que em Crescendo em Graça nós não temos, vamos orar pela família, vamos orar para se manifestar um emprego, vamos orar para cura. Não existe isso. Em Crescendo em Graça nós não temos isso. Porque você, através do conhecimento, é você que vai dar ordem, primeiramente na tua vida, e você vai levar o proceder aos outros. Então imagina se esse conhecimento chegasse ao mundo inteiro e todos os filhos de Deus no firme propósito. Você já parou para pensar nisso? Os hospitais só seriam nem finalidade teriam. Porque se todos os filhos tivessem esse conhecimento, uau! Todos iriam aplicar esse conhecimento, a mente de Cristo ativada. Você já parou para pensar nisso?
É por isso que nós precisamos fazer a palavra correr. Porque essa palavra ela tem a capacidade de renovar a tua mente, de mudar a tua vida e de mudar as coisas ao teu redor. Essa palavra é Deus mesmo. Porque Deus é a sua palavra. Deus é o amor, mas Ele é a sua palavra. Ele é justo. Da mesma maneira que Papai Deus nos amou, nós amamos o nosso próximo, os nossos irmãos. Nós nos alegramos com a prosperidade do outro. Nós estamos ali para ajudar, nós temos um espírito de amor, de poder e de domínio próprio. Mas o amor te faz não fazer o mal, não praticar o mal contra o teu próximo. Então algumas pessoas perguntam assim, poxa, quer dizer então que se eu sou salvo eu posso matar, eu posso roubar? Abençoado, amadurece. Você é um filho de Deus, você não tem prazer em fazer o mal, em praticar o mal. Você não tem prazer nisso porque Deus te escolheu para o bem. Então, ainda que você tenha licença para praticar o mal, você não vai fazer porque você não vai se sentir bem. A mente de Cristo vai dizer, opa, você não precisa disso, abençoado, eu já te enriqueci, chama a existência. Lembra que quando Jesus foi pagar os impostos, quem trouxe o dinheiro para ele? Não foi um peixe? E ele disse, o que ele disse? Pedro, vai lá e paga o meu e o teu. Isso significa que nós que temos a mente de Cristo ativada, a prosperidade vem a nós. Primeiramente porque nós somos aplicados no trabalho, nós amamos ao trabalho, nós respeitamos as pessoas. Ah, não, mas é que o fulano trabalha comigo e ele é... Porque tem isso, né? A carne é assim, tem intolerância. Não, ele é isso, ele é aquilo, ele não é cristão, ele... Não importa, você tem que amar a pessoa pelo que ela é. Ela é um eleito, ela é um escolhido. Paulo diz que nós temos que apresentar todo o homem perfeito em Cristo Jesus. Nós não podemos dizer, não, você não vai para o céu, você... Não podemos fazer isso, nós temos que amar a todos os nossos irmãos. E se algum irmão te fizer o mal, por amor a ele, se afasta dele. Você não precisa maltratá-lo. Simplesmente você se afasta. Por amor a ele. Para que você não se estoure, para que você não se irrite, para que a tua carne não tome lugar e você então manifeste a ira. Então você se afasta. Seja quem for que estiver praticando o mal contra você, se afasta dessa pessoa. Você não precisa maltratá-la. Segue a tua paz. Lembra que Jesus disse, se alguém te obrigar a caminhar 1 milha, vai 2. Porque aquela pessoa que te obrigou a caminhar 1 milha, quando você for até a 2ª milha, ela já está cansada, ela não vai te acompanhar. Porque você é um Deus nessa terra. Deus está te dando esse conhecimento para você reinar e governar o mundo. Nós governaremos as nações quando essa palavra chegar a todas as criaturas da terra. Só quem não vai entender são os filhos de perdição. Esses vão sempre dizer, ah, não, isso é mentira. Porque um filho de perdição ele precisa de lei para que diga para ele, não toque, não faça, não coma. O filho de perdição precisa de ordenanças. Nós não. Nós só precisamos exercer o amor. E ponto. Então nós não precisamos estar numa religião que diga, olha, você tem que obrigações para fazer, você tem que fazer isso. Aqui, abençoado, nós não temos que fazer nada. A obra redentora do nosso Senhor já está pronta. Nós estamos no descanso juntamente com Ele. Nós não temos que fazer nada para agradar a Deus. Deus já se agradou de você. Deus já te amou. Você não precisa fazer nada para agradar a Ele. Simplesmente
agradecer. Você é um espírito agradecido. Você que entende a palavra, você é um espírito e diz: Senhor, graças. Graças por essa comida maravilhosa, ainda que seja um arrozinho com um ovinho frito. Graças, Senhor, por isso. Vai dando graças e a cobertura de anjos vai te servir, abençoado. Você veio nessa terra com um propósito. Você não é uma pessoa que está esquecida por esse mundo, está largada por esse mundo. O que acontece é que a religião enganou a cada um de vocês como enganou a mim. Então a gente não conhecia a nossa herança. A gente não conhecia o que a gente tinha direito de desfrutar. Mas hoje você está tendo essa oportunidade de estar ouvindo essa palavra que vai renovar a tua mente e vai mudar a tua vida. Abençoados com todas as bênçãos, eu declaro o melhor dia para você. Você que quiser falar comigo, conversar comigo. O meu nome é Vânia Ribeiro, sou colaboradora do Ministério Internacional Crescendo em Graça. O meu telefone é o 21 9 6442 3737. Nós também temos um site na internet que é chamado tvgracia.com, www.tvgracia.com. Temos outro também, www.tvgraciaportuguês.com. Ali você vai encontrar material que vai também te ajudar nesse crescimento, nesse amadurecimento que Deus te dá. E eu digo para você, bem-vindo ao reino de Deus. Bem-vindos, abençoados, porque você é um escolhido para reinar sobre todas as situações. Abba, Pai, o melhor dia a todos.